Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a nossa disciplina falando agora, ou entrando, melhor dizendo, agora na seção de áreas, tá bom? Obviamente utilizando vários conceitos da parte plana e, enfim, da parte de geometria básica em si, tá bom? Bom, para a gente conversa o que é uma área, né? Como é que a gente vai falar em área, a gente tem que definir o que é uma área. Eu sei que muito provavelmente, intuitivamente, vocês sabem o que é uma área. Eu vou colocar aqui a área de um triângulo, ou melhor, um triângulo propriamente dito, tá? E vou fazer a seguinte separação. A gente vai definir claramente o que vem a ser uma região e o que vem a ser uma fronteira, tá? Então, primeiramente, a gente precisa saber disso. Região e fronteira são duas coisas distintas, né? Muitas vezes vocês vão ler na literatura ou vão achar, vão encontrar na literatura a região e depois a fronteira, né? Chamada de borda, enfim, né? Contorno, tem várias nomenclaturas, tá bom? Vão existir pontos que estarão na região e vão existir pontos que estarão na fronteira, tá? Respectivamente aqui como eu chamei de P e de Q. P ponto interior da região e Q ponto da fronteira, tudo bem? Então a gente precisa fazer primeiramente essa distinção que é uma definição, tá? Mas nada demais, tudo bem? Bom, para continuar então, a gente precisa dizer algumas coisas aqui, tá? Primeiro, tem obviamente do lado esquerdo um triângulo. Do lado direito tem um polígono, tá? Que tem alguns lados. É um polígono bem irregular, né? Que consta ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, por exemplo, tá? Então esse é um polígono que também, da mesma maneira que eu falei do triângulo, ele tem uma região, tá? Uma região que a gente pode chamar de uma região interna, tá? E claramente uma fronteira. Mas o interessante aqui é se dar conta de algumas coisas, né? Primeiro, isso a gente vai chamar de uma região poligonal, né? Isso pintado, né, na cor violeta, tá? Então, essa região poligonal que é que nós queremos estudar ou entender, a primeira coisa, talvez a mais importante, por incrível que pareça, dela nesse momento, é a gente entender que toda região poligonal pode ser secionada em um número finito de triângulos, tá? Não importa quem é o triângulo, a gente consegue sempre fazer isso, tá bom? Então, se vocês conseguirem fazer isso, em teoria, se a gente souber o que é uma área, em específico uma área de um triângulo, né, a gente também poderia saber a de uma região poligonal, tá? Então, o livro deixa muito bem claro isso e de fato, isso é bem intuitivo mesmo, tá? Que essa região pode ser sempre quebrada em triângulos. Vou repetir o processo mais uma vez, né, só para entender aquilo que está. Essa decomposição claramente não é única, tá? Ela tem mais de uma possibilidade, tá bom? E aqui chega para nós, na nossa área, aqui vai ficar redundante, né? Área da área, mas enfim, aqui nessa parte em que estudamos áreas, vamos colocar assim, melhor dizendo, né, o nosso primeiro axioma. A primeira coisa que a gente vai saber é o seguinte, a gente precisa saber, na verdade, é o seguinte: a toda região poligonal corresponde um número maior que zero, tá bom? O que é um número maior que zero? É a área, né? Então vai ter a fronteira e vai ter a região. A toda região poligonal vai corresponder um número, tá? Esse número vai corresponder à área, tá? Que a gente inicialmente aqui não está definindo unidades, mas a gente vai chamar muito provavelmente de unidades de área, se a gente quiser chamar assim, tá? Na verdade eu não vou definir agora neste momento, tá bom? Então vamos supor que, por exemplo, a área deste polígono seja 26, tá? Tudo bem? Existem inúmeras maneiras de a gente achar a área de polígonos, mas a gente tem que lembrar que se a área desse polígono é 26 e a gente sabe, antes de qualquer coisa, que a gente pode separar isso em triângulos, né? E a gente vai ver que a soma das áreas desses triângulos vai ser coincidente com a área da região, tá, poligonal. Tudo bem? Inclusive isso é um próximo axioma, tá, que vai aparecer daqui a pouco, mas claramente isso acontece, é isso que eu preciso chamar a atenção de vocês. Tudo bem? Bom, sabendo disso, né, sabendo que a gente tem uma definição, né, um número correspondente a uma região e esse número é a área, a gente tem a área definida, tá bom? Bom, continuando aqui, vamos para o segundo axioma. Se uma região poligonal é união de duas ou mais regiões poligonais, que duas a duas não têm pontos interiores em comum, ou seja, como se as regiões não tivessem nenhuma interseção, então a sua área é a soma das áreas daquelas regiões, que é o que nós acabamos de ver quando nós pegamos essa região poligonal regular e quebramos em triângulos, tá? Então a soma das áreas é igual à área total, tudo bem? Então aqui mais um exemplo qualquer, em que se eu pegar qualquer área e quebrar em duas ou mais, desde que não coincidam, eu estarei dizendo que a soma delas é a área total. Tudo bem? Bom, continuando, né? Terceiro axioma dessa parte de áreas é o seguinte: regiões triangulares limitadas por triângulos congruentes têm áreas iguais, tá? Aqui ele está limitando, tá, as regiões, no caso aqui, trazendo para o caso de triângulos, tá? Mas isso vale para as outras também, justamente porque as demais
podem ser regiões poligonais nas quais eu posso disjuntar, vamos colocar assim, via triângulos, tá bom? Então o que eu quero dizer aqui em outras palavras é que, bom, existe um triângulo, existe outro triângulo. Se por algum motivo esses triângulos forem congruentes, tá? Eles vão ter uma mesma área. Em outras palavras, a congruência deles me leva à mesma área, tá? Então isso é muito claro, tá? Só que aqui no axioma ele limitou a triângulos, mas isso obviamente vai valer no caso de regiões poligonais congruentes. Tudo bem? Bom, seguindo, tá? Nós vamos para o próximo axioma, tá? O último axioma da aula de hoje. E depois com esses axiomas nós conseguiremos, né, seguir demonstrando algumas proposições e claramente terminando essa parte inicial de áreas, tá bom? Vamos supor que ABCD é um retângulo, tá? Então a sua área é dada pelo segmento AB vezes o segmento BC, tá? Como assim? Vamos imaginar que eu tenho, né, um triângulo formado dessa maneira, um retângulo formado dessa maneira, né, onde AB, o segmento AB, né, tem o mesmo tamanho do segmento DC e onde o segmento AD tem o mesmo tamanho do segmento BC, tá? Então aqui é o clássico base vezes altura, que a gente conhece desde a época do colégio, mas aqui de uma maneira um pouco mais formal, né, a gente tem que essa área, tá, é dada justamente pelo produto da medida na horizontal pela medida na vertical. E aqui eu estou chamando na horizontal de AB e na vertical de BC. Podia ser DC a horizontal e AD a vertical, tanto faz, tá? Então aqui, claramente, isso é fato para nós, é um dos nossos axiomas que a gente tem que ter para continuar. Daqui em diante, tá, a gente consegue demonstrar praticamente tudo da geometria usando, né, esses axiomas, tá? Para início de conversa, eu vou começar com um deles aqui, tá? Se eu arrastar, né, o famoso aplicar itálico aqui, né, se a gente arrastar, entre aspas, né, levar os pontos A e B transladados uma direção igual para a direita, né, na direção horizontal, nós teremos essa figura que vocês conhecem por paralelogramo, né, ou seja, dois lados paralelos 2 a 2, tá? Que a gente já conhece aqui da geometria. Então imagina que esse paralelogramo vai ter uma área, obviamente, tá? Se eu chamar esse segmento aqui, que vai na vertical até, ou desce, entre aspas, uma projeção de B, tá, em cima da semirreta DC, tá, que sai de D e passa por C, tá? Ou seja, E pertence à semirreta SDC, tá? Então ele formaria, entre aspas, um ângulo de 90 graus com o segmento DC, tá? Mas eu não vou botar o ângulo aqui, mas eu sei que vocês vão entender. E eu poderia completar isso aqui a ponto de formar aqui aquilo que vocês conhecem por triângulo retângulo, ou seja, BEC é um triângulo retângulo, tá? Poderia, inclusive, aqui marcá-lo, tá? Mas eu me dou conta também, porque se AD é paralelo a BC, eu me dou conta que aqui nós temos também um triângulo retângulo lá do outro lado, né? Se eu marcar ali também uma projeção de D para cima, chegando no ponto F, e tendo AFD congruente a BEC, dois triângulos retângulos, né? Cujas medidas eu vou chamar aqui H, justamente por falar de altura, vou chamar B a medida maior, né, do paralelogramo, e C a medida que está externa ao paralelogramo, né, e que seria a base menor ali desse triângulo retângulo, tá? Então acontece exatamente o que está descrito nesta figura, tá? E aí a gente se dá conta de uma demonstração muito rápida e muito simples da geometria, né? Primeiro, se a gente quiser a área do paralelogramo, o que a gente faria? Bom, primeiro eu separo essas duas áreas claramente aqui, que são iguais, né? E aí eu me dou conta que justamente pelo quarto axioma aqui, nós temos que a área disso a gente conhece, né? Por se tratar de um retângulo, tudo bem? Mas mais do que isso, se eu pegar agora todo esse elemento formado pelo paralelogramo mais os dois triângulos, que seria esse retângulo aqui, ele teria, né, medidas B mais C e altura H, tá? Ou seja, também tenho a área dele justamente pelo próprio axioma anterior, tá? Então claramente aqui eu poderia escrever, entre aspas, né, as áreas desses caras, e a diferença delas, né, uma menos a outra, me levaria claramente à área do paralelogramo, tá? Justamente também pelo axioma, tá, 2, tudo bem? Pelo segundo axioma. Então vocês estão vendo que eu estou partindo dos axiomas, ou de posse dos axiomas, tentando demonstrar aquilo que muito provavelmente a gente já viu alguma vez na nossa vida de uma maneira assim automática, para não dizer outra coisa, tá? Então o que acontece aqui nesse caso é que eu vou ter B mais C vezes H, a área de um, menos C vezes H, a área do outro, e isso me leva à área do paralelogramo, tá? Então B mais C vezes H pode ser, né, expandido como BH mais CH, né? E quando eu junto, né, claramente isso, a parte que tem mais CH e menos CH se cancela, e eu chego basicamente, né,
na área do paralelogramo, que basicamente é a base, aquilo que eu chamei de Bzinho, né, vezes a altura relativa deste paralelogramo, tudo bem? Então isso é bem claro para nós, obviamente vocês já conheciam essa situação, tá? Então eu preciso só formalizar ela aqui. Então tem também, nesse caso, muito rápido, na verdade, né, a área de um paralelogramo, tá? Preciso deixar claro para vocês, inclusive tem no livro demonstrado, mas para chegar na área do trapézio é um procedimento extremamente rápido, análogo, tá, a esse que eu acabei de fazer. Tá? Então eu deixo com vocês para fazer a área do trapézio, aquela que a gente conhece como base menor, mais base maior, vezes a altura sobre 2, tá bom? Bom, seguindo aqui, né, eu vou colocar a primeira proposição. Vamos lá. A área de um triângulo, vamos ler com cuidado aqui. A área de um triângulo é a metade do produto do comprimento de qualquer um dos seus lados pela altura relativa a esse lado. Tá? Então, quando a gente lê isso aqui, parece um pouco confuso no primeiro momento, né? Mas eu vou usar um pouco que eu já sei, tá? Para tentar demonstrar, para tentar entender, ou melhor, para tentar compreender o que essa proposição está me dizendo. Eu vou tentar traduzir. A área de um triângulo é metade do produto do comprimento de qualquer lado pela sua altura relativa a esse lado. A gente conhece a área do triângulo como base vezes a altura sobre 2. Tá? Essa é vamos dizer assim, aquilo que a gente mais ouviu quando a gente fala em área de triângulo na vida. Tá? E basicamente é a mesma coisa. Agora você supõe que eu pego esse paralelogramo e, né, traço um segmento que vai de A até C, formando assim dois triângulos congruentes. A saber, o triângulo ADC, tá? E o triângulo ABC. Tá? Então, ADC e ABC são congruentes e eles justamente, né, estão dividindo esse paralelogramo em dois, em se tratando de regiões, e claramente nesse caso específico nós vamos ter que uma região, uma área, é B vezes H sobre 2 e a outra é B vezes H sobre 2. Isso é muito óbvio, muito claro. Pronto, acabamos de demonstrar a proposição. Basta que eu faça isso. Tá? O mais interessante dessa proposição talvez não seja isso, mas sim o fato dela dizer que a metade do produto do comprimento de qualquer, e o qualquer ali é o mais interessante, tá? Qualquer um dos seus lados. Porque qualquer lado de um triângulo, vamos supor que eu esteja falando do triângulo ADC, tá? Eu estou falando do triângulo ADC e estou usando a medida DC como sendo o B que eu estou usando, que é conhecido como base, né? E estou usando o H, tá? Porque o H é a altura relativa, tá, a esta base. Se eu usasse AD como base, eu teria uma outra altura relativa, tá? E se eu usasse, por exemplo, o AC como base, eu também teria uma outra altura relativa. A única coisa que interessa é que o segmento pontilhado da altura relativa tem que partir com um ângulo de 90 graus a essa suposta base, que é o que está acontecendo aqui com o DC e o segmento pontilhado H. Tá? Eles têm um ângulo de 90 graus entre si, então por isso, de fato, isso ocorre. Tá? Então essa é a proposição mais rápida e fácil que eu demonstrei em toda a disciplina. Tudo bem? Aqui eu vou marcar só a altura relativa DC para vocês. Tranquilo? Então aqui, obviamente, né, a área é, pegando esta base, é B vezes H sobre 2, ou base vezes altura sobre 2, como vocês já conhecem há muito tempo. Tá? Bom, vou deixar separadinho aqui e vou fazer algumas coisas interessantes. Se eu colocar, vou montar aqui, eu vou explicitar essa altura relativa bem nesse ponto, tá? Dizer que essa altura relativa H está aí onde ela está, né? Eu basicamente poderia ter arrastado lá na figura do lado esquerdo, mas eu resolvi colocar uma nova figura aqui. E essa altura relativa, tá, conhecida entre aspas, né, a gente coloca ali B vezes H sobre 2 tem a área. Acontece que muitas vezes nós não teremos essa altura relativa, tá? Mas a gente vai ter, por exemplo, o ângulo de inclinação entre dois lados. Né? Entre um deles, né, o lado horizontal, sendo o próprio B que eu já sei, e o outro lado, né, o lado mais acima ali, eu não tenho. Tá? Mas a gente acabou de ver em funções trigonométricas que esse canto, esse ângulo alfa, junto com o ângulo de 90 graus, junto com o ângulo superior lá do lado esquerdo, e o H, formam aí, tá, um triângulo, tá, que é um triângulo retângulo. E eu posso usar aquilo que eu sei da trigonometria. Tá? Então aqui, se eu chamar essa medida de A, né, basicamente sabendo que a medida lá de baixo é B, né, eu tendo A e B, né, e mais importante nesse caso aqui, eu posso relacionar o A com o H pela função seno, então seno de alfa, né, é H sobre A, e em consequência disso, né, H é A vezes seno de alfa, e isso pode fazer com que eu substitua, né, esse valor exatamente lá no lugar do H. E substituindo isso no lugar da H, eu tenho uma outra representação. O interessante dessa representação é aquela representação que pega dois lados de um triângulo, tá? E não coloca, ou entre aspas, não mede a sua altura relativa,
né? Até porque não teria, vamos supor assim. Mas se você tem esse ângulo alfa, nem precisa, porque basta que você faça o produto desses dois lados, vezes o seno desse ângulo alfa sobre 2, e você vai ter a área deste triângulo. Tudo bem? Então isso é muito simples quando a gente sabe essas coisas, tá? Eu vou só reordenar como AB. E aqui surge uma nova proposição, tá? Que a proposição diz o seguinte: a área de um polígono regular de n lados, inscrito numa circunferência de raio R, ali faltou raio, tá? Mas é de raio R, é dada por 1 meio de R quadrado vezes N vezes seno de 360 sobre N, tá? Então parece um pouco maluco essa forma, mas na verdade ela é bem simples de obter. O que acontece, o que a gente tem que fazer para entender isso? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer para entender isso é falar de um círculo, colocar o círculo e marcar pontos, né, que seriam pontos ou vértices deste polígono regular, tá? É importante que esse polígono seja regular, do contrário a gente não teria como fazer isso e chegar nessa proposição. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai pegar este A1, vai marcar 1 A2, vai marcar 1 A3, 1 A4 e assim por diante, tá? E, bom, vai ligar esses pontos, formando assim os lados, né, essas medidas, né, de A1 até A2, de A2 até A3, de A3 até A4 e assim por diante, são medidas iguais, de tamanho iguais, tá? E a gente está mostrando aqui, ou a gente está desenhando, começando a desenhar aqui, os lados de um polígono regular de n lados, tá? Aí, se eu fizer até o final, eu vou chegar no AN, e obviamente o AN com A1 vai ter uma ligação também, tá? Não vou desenhar todo o polígono, mas enfim, a ideia é basicamente essa. Bom, estamos falando de uma circunferência de centro O, tá? E que obviamente vai ter as suas medidas O até A1, O até A2, O até A3 e O até A4 e assim por diante. Mas o interessante aqui é que o ângulo formado por esses triângulos que são formados quando a gente faz essas ligações é simplesmente, são n ângulos iguais, né? E o ângulo total aqui da circunferência, né, seria 360, logo nós temos 360 sobre n. Então o ângulo em amarelo é 360 sobre n, tá? E aí eu me dou conta que eu tenho aqui um triângulo. Eu obviamente propositalmente coloquei com a cor roxa, aqui ou violeta, justamente por olhar para a proposição do lado direito, tá? Porque ela me diz justamente, né, a fórmula, entre aspas, de uma área, tá, que relaciona dois lados e um ângulo entre esses dois lados. E nesse caso específico, né, eu tenho aqui os dois lados, né, e também tenho o ângulo. Claro, isso tudo baseado no fato de que eu terei, entre aspas, né, o nzinho, que seria o número, tá, dos lados deste polígono regular. Então, basicamente aqui, ambos os lados coincidem nesse caso, tá, fazendo que o lado da esquerda e o lado da direita ambos sejam em R, justamente porque esse ponto vai até a circunferência, né, então aqui eu tenho o raio R, tudo bem? E se eu colocar isso na fórmula, a fórmula diz que é 1 meio de um lado vezes o outro, só que nesse caso eles coincidem, tá? Vezes o seno do ângulo, que nesse caso específico, né, é 360 sobre n, tá? E aí, bom, eu vou ter que aqui R vezes R é ao quadrado, tá? E basicamente, por se tratar de um triângulo, né, falta, ou a única coisa que falta é entender por que tem um n na fórmula. Mas para um pouquinho, se nós temos, né, n lados, nós teremos n triângulos. Basta entender que esse triângulo vai andar para a próxima posição, e depois para a próxima posição, e depois para a próxima posição, e assim por diante, até com que ele lá no fim das contas chegue na posição que seria a última, ou seja, na enésima posição. Então nós temos n vezes essa área. Logo, eu teria aqui um caso de um n sendo multiplicado por esse seno, né, e consequentemente por 1 meio de r quadrado. Então essa fórmula que está aqui à direita embaixo é justamente a fórmula que queríamos demonstrar da proposição. Então aqui nós temos que justamente a proposição está demonstrada usando simplesmente conceitos básicos de área, tá bom? Então aqui está bem tranquilo, né? Então eu tenho n casos importantes, tá? N triângulos importantes, só que nesse caso iguais e que formam um polígono regular, tá bom? Bom, para finalizar, isso aqui é muito interessante porque essa fórmula nos dá, né, a possibilidade de analisar uma coisa muito interessante. Por exemplo, quando R é igual a 1, a gente sabe de outros carnavais, tá, que πr ao quadrado, tá, é a área desse círculo. Tá? Não vamos fazer aqui agora, mas não tem problema, é bem fácil de fazer. Tá? Até tem demonstração no livro, eu vou deixar para vocês. Tá? Depois, eu vou deixar aqui também marcado um cardzinho de um outro tipo de demonstração, tá, bem mais intuitiva da área do círculo para vocês. Tá? Mas aqui eu vou colocar aqui o fato de que R é igual a 1, porque se eu coloco R igual a 1, eu conheço que a área deste círculo tem que ser π, né? Porque πr ao quadrado com R igual a 1 seria π a área. Tá? E aí eu começo a entender que quando eu aumento o número de lados deste polígono regular, a diferença entre o polígono e o círculo cada vez é menor. Né? Então, em teoria, quanto maior o número de lados deste polígono regular, eu mais tendo a chegar na área do círculo, ou chegarei em um círculo e, consequentemente, na área do círculo.
Tá? Então aqui eu vou comparar, em outras palavras, lados, tá? E área deste polígono regular. Então vamos supor que eu tenho aqui 16 lados, eu chego na área 3,06147. Tá? Se eu tiver 32, 3,1214,5, já é muito próximo de π. 64, repare que aqui estamos indo em potências de 2, mas tudo bem. 64, perdão, nós teremos 3,13655, 128, 3,14033, 256, 3,14128 e 512, 3,14151. Aqui já é muito próximo de π, tá? Já está batendo 4 casas depois da vírgula, né? Para terminar a brincadeira, eu vou parar quando der 5 casas, 1024, 3,14157, 248, 3,14158, tá? 4.096, 3,14, ali saiu errado, tá? É 3,14159. Né? Na verdade a gente sabe que é 3,141592, 65, 64, enfim, né? Mas eu vou parar aqui no 9, onde bate na quinta casa decimal, tá? 3,14, tá? Repito que isso é errado ali, 14,15,9, o último resultado, ou seja, muito próximo do valor de fato do que é o π, tudo bem? Então tá, pessoal, eu vou parar por aqui porque a aula é bem básica mesmo, é bem simples, tá? Ela é introdutória à parte de áreas e na próxima aula a gente mistura para a parte de áreas, já entrando na parte de volumes e sólidos e falando aqui de geometria espacial de uma maneira bem introdutória, tudo bem? A próxima aula vai acabar o curso, né? O curso da universidade, mas eu pretendo de repente, eventualmente continuar falando do livro de geometria espacial, tá bom? Então tá, até a próxima aula.